Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração e eu espero que o Espírito Santo te alcance neste momento e fale profundamente no teu coração, assim como tem falado com o meu. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Mais uma vez, o povo de Israel voltou aos velhos erros e pecados. Então o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, para levar Israel à derrota. Vamos pular lá para o versículo 14. O domínio de Eglon sobre os israelitas durou 18 anos. 15. Quando, porém, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, ele deu a eles um libertador chamado Eude, filho de Gera da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. Até aí. O cenário, que a gente encontra aqui em Juízes 3:12, mais uma vez é o povo de Israel em desobediência. Mais uma vez o povo de Israel fazendo mal perante ao Senhor. E por conta disso, Deus os entrega às mãos dos moabitas. Mais uma vez aí a gente vê Deus levantando um instrumento de juízo para o povo de Israel. E a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para nós nesse dia é isso. Instrumentos de juízos. Até quando Deus vai precisar levantar na nossa vida instrumentos de juízo para que a gente entenda a soberania dele, para que a gente entenda a vontade dele. Israel é um povo que Deus sempre teve um zelo por eles e a gente sempre encontra na história momentos grandiosos do agir de Deus no meio desse povo. A gente sempre, aos nossos olhos, a gente vê guerras, batalhas que foram travadas por eles e aos nossos olhos, inimigos que ganhariam, inimigos mais fortes, mais preparados, e a gente vê Deus fazendo através deles essas vitórias. A gente vê esse agir de Deus no povo de Israel. Porém, ao mesmo tempo, a gente sempre vê eles retornando a velhos hábitos, às velhas práticas. E aí Deus sempre precisava mandar, permitir esses instrumentos de juízo para que eles entendessem, voltassem a clamar e voltassem a adorar e voltassem a ter as práticas de adoração. Então, a primeira reflexão é essa na nossa vida. Até quando instrumentos de juízo vão ter que ser levantados na nossa vida para que a gente entenda a soberania de Deus, para que a gente entenda que o tempo dele não é o nosso, que o agir dele não é o nosso, que o querer dele não é o nosso, e que é ótimo o querer de Deus não ser o nosso, porque nós somos muito indecisos, muito inseguros. E se Deus fizesse por nós tudo que a gente pede, será que seria bom mesmo? Porque Ele sabe tudo, Ele nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, coisas que nem mesmo a gente sabe sobre a gente tem ciência, Deus sabe. A gente se pega nesse cenário também, Deus tem que agir dessa forma. E se Deus não faz, a gente murmura, a gente se volta contra o Senhor, a gente começa a dizer que Deus esqueceu, que Deus não está agindo por nós. A gente volta aos velhos hábitos. A gente volta às velhas práticas. E aí, até quando Israel, Deus tem que levantar instrumentos de juízos para que a gente entenda a soberania dele? Até quando? Essa é a primeira reflexão que eu quero deixar para você. Até quando? Velhos erros, velhas práticas vão predominar na nossa vida e Deus tem que levantar situações e Deus tem que fazer a gente passar por coisas que a gente não precisaria se a gente entendesse a nossa dependência nele, se a gente compreendesse o nosso papel, se a gente tivesse clareza, esclarecimento completo de que nós somos dependentes, que é por meio dele que nós conseguimos todas as coisas. Porque às vezes a gente acaba se esquecendo disso,
que é por conta de Deus, é por meio dele que a gente conquista todas as coisas, que a gente consegue grandes coisas, né? Que a gente tem milagres que são feitos nas nossas vidas, tem coisas na nossa vida que são supridas porque Deus faz por nós e Deus faz através de nós também. Mas a gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem muita dificuldade de entender isso. E por isso são permitidas situações na nossa vida para que a gente entenda a dependência total e completa que devemos ter em Deus. Então, até quando, Israel? E aí a história, né, vai nos dizer que Israel, então, resolve clamar ao Senhor novamente e pedindo socorro, pedindo Deus socorro, e Deus lhe envia Eude. Não sei se vocês conhecem a história de Eude, mas aqui em Juízes 3, a partir do versículo 12, vai contar um pouquinho da história dele, vai contar um pouco da história de como Deus levantou esse homem, o segundo juiz que Deus levantou para libertar o povo. E uma característica que a gente vê aqui, a única característica que a gente vê a respeito de Eude, é que ele era canhoto. E a história vai dizer que ele foi, né, lá levar os impostos para o rei e resolve então, antes de ir, forjar uma espada que a Bíblia diz aqui no versículo 16, de 45 centímetros de comprimento, que ele colocou debaixo da sua roupa, né, prendeu ali debaixo da sua roupa e foi então levar os impostos para o rei. E chegando lá no palácio, ele entrega os impostos e fala para o rei que tem uma mensagem secreta para ele. O rei pede todos para que saia e Eude fica sozinho com o rei, falando que tem um recado de Deus. E o rei então se levanta para ouvir o que ele tem a dizer, e é neste momento que Eude, um homem canhoto, com a outra mão, com a mão direita, enfia aquela espada no ventre do rei e assim ele vai à morte. E aí ele foge e ainda lidera, né, o povo. Aqui no versículo 28 vai dizer: sigam-me, disse ele, pois o Senhor já deu a Israel a vitória sobre os inimigos moabitas. Eles o seguiram e dominaram os pontos de travessia do rio Jordão, perto de Moabe, e nenhum moabita podia atravessar por ali. E aí a história vai continuar dizendo, né, sobre essa libertação que foi feita. Mais uma vez a gente vê aqui, como eu falei no começo do vídeo, Deus fazendo através, né, operando através de Israel para levar eles a ser um povo vitorioso em cima de seus inimigos. E aí a história diz apenas que Eude é um homem canhoto. Não diz mais nada a respeito dele. A gente sabe que ele foi o segundo juiz levantado por Deus, mas a história não diz mais nada, apenas um homem canhoto. E um homem inesperado, um homem inexperiente, talvez despreparado em questões de guerra, de luta, que Deus levantou. E o que o Espírito Santo de Deus falava muito ao meu coração a respeito dessa história é inesperado. Inesperado pelo povo, porque Deus já tinha um plano para agir através da vida dele. Mas o povo não esperava, o povo não sabia, não imaginava. E às vezes nem dava nada por Eude. E quantas vezes não é assim conosco? Somos pessoas, eu me coloco nessa posição, porque um dia também já ouvi palavras de desânimo, palavras que as pessoas lançaram contra a minha vida para fazer eu desistir,
para fazer eu não continuar acreditando na obra que o Senhor me levantou. E às vezes é assim conosco, às vezes não, na maioria das vezes, né? Na maioria das situações. Deus vem, nos enche, fala conosco e a gente acredita ali no que Deus nos entregou e começa então a fazer a obra dele. E aí vem risos, vem olhares, palavras que nos são dados para que a gente desista, porque as pessoas não vão acreditar mesmo. E a gente nem espera que elas acreditem. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade tem que ser com o que Deus nos deu e não com o que as pessoas pensam de nós. Se Eude tivesse falado para alguém o que ele ia fazer, será que alguém teria acreditado nele? Será que alguém teria dado forças a ele? Não, vai lá que você vai conseguir. Vai lá, canhotinho. Teria zoado ainda. Teria desdenhado dele. Vai lá, canhoto. Vai lá matar o rei com a outra mão, que você nem consegue segurar nada. Vai lá. E aí? Será que Deus teria, se ele tivesse contado para alguém, escutado o que a pessoa falou sobre ele, será que ele teria sido usado para essa grande obra? Será que ele teria liderado dessa maneira? Não. Eu tenho certeza que não. Ele teria dado ouvido, o coração dele ia se encher de tristeza, de desânimo, e o povo ia continuar ali mais 18 anos, mais sabe-se lá quanto tempo, por conta de Eude se disponibilizar para o que ele acreditava que Deus faria através dele. A paz reinou 80 anos. Não foi só a libertação do povo. O povo ficou mais um tempão ali, tranquilo, em paz. E aí eu te pergunto, quantas palavras já foram ditas a você? Quantos olhares maldosos já foram feitos em sua direção? Quantos risos você já viu as pessoas darem no momento que você está cantando, pregando, falando, evangelizando, fazendo o que Deus te chamou para fazer? Quantos? E quantas vezes você deixou isso encher o seu coração de desânimo, de tristeza? Mas o que eu quero falar para você neste momento é: Deus levanta improváveis para grandes obras. Às vezes, nem mesmo você acredita no seu próprio potencial, mas Deus acredita. Deus quer te usar. Como eu, um dia, não acreditava no meu potencial, não acreditava que Deus vai usar eu mesmo. Não, eu não vou. E atrapalhava o agir de Deus na minha vida. Porque nós somos instrumentos dele. Tem pessoas que não vai vir à igreja, não vai ir à igreja, não vai se converter por conta de pregações dos pastores, dos líderes. Às vezes ele precisa de um testemunho dentro de um ônibus, dentro de uma faculdade, dentro de um ambiente de trabalho. E Deus está te levantando, te despertando para a obra naquele lugar. E você está achando assim, mas eu tenho tão pouco. Eude só era canhoto. Eude não, a Bíblia não fala que ele era um homem forte, valente, um homem de guerra. Que a gente olhar o contexto, a gente fala assim, caramba, não tinha como ele não matar o rei. Não tinha como ele não fazer isso. Não foi esse cenário. Não foi. Essa não era a realidade do momento. E às vezes essa não é a sua realidade. Você acha tão despreparado, mas Deus tá ali. Eu já te chamei.
Eu já te chamei. Deus, mas eu tô tão despreparado, mas eu é que capacito. Eu é que te chamei. E Deus falando, confia em mim. Porque eu é que te chamei, confia em mim, eu te levantei. Vamos lá, Eude, confia em mim. E essa é a reflexão que eu quero deixar para você nessa manhã, nesse dia. Não sei que horário você vai ver esse vídeo. Mas essa é a reflexão. Deus te escolheu, te levantou. De um improvável, de um inesperado a libertador. E às vezes você pensa que você não tem nada perante Deus, mas Deus já te entregou todas as armas necessárias para fazer aquilo que Ele te chamou. Acredite no que Deus tem para você e não no que as pessoas falam ao seu respeito. O nosso temor e a nossa responsabilidade tem que ser com aquilo que Deus nos entrega, não com aquilo que as pessoas falam de nós. Porque Deus, Ele é soberano nas nossas vidas. E Ele sempre faz através de nós. Deus nos chama e Deus nos diz que nós somos obra dele. Deus também nos diz que nós somos filhos dele. Então, por que a gente dá ouvido a palavras de pessoas que não deveria ter relevância nenhuma na nossa vida? Às vezes a gente coloca numa balança e aí a gente tá ali acreditando, confiante, eu vou animado, cheio do vigor de Deus para fazer a obra, e a gente ouve uma palavra, a gente ouve uma coisa, a gente ouve outra coisa ali, outra coisa aqui, e nessa balança, quando essas coisas deveriam pesar menos do que a vontade de Deus na nossa vida, a gente acaba deixando isso encher o nosso coração, a gente acaba deixando isso entrar, dominar a gente. E a balança, ao invés de ser assim, as coisas de Deus pesando mais do que o que dizem ao nosso respeito, a gente acaba deixando o que dizem ao nosso respeito pesar mais do que Deus diz sobre nós. A gente acaba deixando as coisas que Deus nos prometeu por conta de palavras. A palavra só tem poder na nossa vida quando a gente recebe ela. Ela só vai agir em nós quando a gente deixar que ela entre. Então, nessa manhã, que você possa ter a confiança plena e a consciência do que Deus quer de você, do que Deus te chamou para escolher, para fazer, do que Deus te chamou para fazer, do que essas palavras que às vezes já está no seu coração, que você seja liberto dessas palavras neste momento, que essas palavras não tenham mais efeito nenhum na sua vida, porque a partir de hoje você vai escolher ouvir o que Deus diz ao seu respeito, vai ouvir o que Deus quer de você e não do que pessoas estão falando ao seu respeito. Que você possa continuar sendo ministrado a respeito dessa palavra. E que se você for um improvável, um inesperado, você entenda que de pessoas que ninguém esperava nada, Deus fez, Deus levantou e fez grandes coisas. Às vezes você pode até pensar que você tem alguma dificuldade. Eude também deveria ter alguma dificuldade, porque ele era canhoto, ele não tinha muita agilidade com a outra mão. E até a sua dificuldade Deus usou
Então, que você possa colocar todas as suas dificuldades perante Deus e deixar até elas serem usadas por Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, do vigor do Espírito Santo, para se libertar dessas palavras que já estão no seu coração. E também para orar a Deus e pedir para que você consiga ser forte para não ouvir, não dar ouvidos a essas coisas que às vezes são ditas a você, às vezes chegam, que falaram de você, mas que você possa confiar no que Deus tem para você, no que Deus quer de você. E que você nesse dia possa se levantar como serva e servo do Senhor, forte, crendo no que Deus quer realizar através de você. Às vezes, existe um povo esperando para que seja liberto através da sua vida. Não queira que essa responsabilidade pese em suas mãos. Assuma o que Deus tem para você. Você é filho e filha de Deus. E o Pai nunca deixa o seu filho. Então, que nessa manhã você possa ser cheio do Espírito Santo. Que você possa transbordar e possa se levantar para a obra dele. Fique na paz.